Queridos amigos e irmãos do Nordeste brasileiro, muito em especial os nossos queridos irmãos do Grupo da Fraternidade Espírita André Luiz de Santana de Ipanema. Eu trago as melhores recordações, às vezes que estive aí em outras cidades, num convívio de imensa fraternidade. Um povo muito acolhedor. E com vínculos estreitos, fortes com o Evangelho de Jesus. Hoje nós temos a incumbência de refletir com vocês acerca do Evangelho nos momentos atuais, a sua importância. E o tema ele vem bem a propósito, porque todos nós estamos vivendo um momento de imensos desafios. Já há alguns meses, com perspectivas de alongamento. As pessoas estão recolhidas nas suas residências. Uma reclusão compulsória, não imaginada. Quanto fosse desejo da maioria de nós, prodigalizar mais tempo para estarmos com os nossos familiares, com os nossos entes consanguíneos. Anelávamos este propósito de poder conviver com essas criaturas que nós muito amamos, mas sempre reclamávamos da falta de tempo, das nossas inúmeras ocupações de natureza profissional, das demandas nossas na vida social, de clubes, de passeios, entretenimentos, shoppings e tantas outras coisas, de maneira que quando nós retornávamos para a intimidade do lar, estávamos exaustos e não conseguíamos organizar tempo para estar com as pessoas que nós tanto amamos. Mas a vida, no seu determinismo, fez com isso que isso acontecesse. Um ser microscópico, um ser vivo, de natureza infinitesimal, invisível, espalhou-se pelo mundo pandemicamente, fazendo com que as pessoas todas retornassem para o convívio demorado na intimidade do lar. E tem sido difícil para as pessoas. Depois de algum tempo, a grande maioria deseja retornar para os labores tradicionais, vivendo quadros de ansiedade, de angústia, e muitos premidos, evocando a necessidade de retornar ao trabalho para a garantia da subsistência. Não é verdade? E muitos se sentem exauridos e deixam até de obedecer às recomendações das entidades, das organizações voltadas para a saúde e se arriscam tempestivamente para, de alguma forma, retomar as atividades anteriores. Mas a grande verdade, quando tudo isso cessar, porque em algum tempo vai cessar, todos nós estaremos dentro de uma vida de normalidade, mas não da normalidade anterior. Isso não consagrar-se-á. Não tenhamos nenhuma dúvida. Seremos diferentes. O próprio Sófocles, um filósofo da antiguidade grega, dizia que ninguém retorna 2 vezes ao mesmo lugar de um rio. É verdade. O nosso amanhã, o depois, será diferente.
necessariamente as coisas estarão mudadas e nós seremos diferentes. Mas tomara que a diferença que estará em nós depois dessa pandemia proporcione mudanças importantes na nossa vida, no nosso proceder, na nossa maneira de ser, no novo cotidiano. E a proposta que nós temos hoje, conquanto não seja novidade para a maioria das pessoas que estejam a me ouvir, a me ver, é da inserção do Evangelho em nós. Mas a proposição é de fazermos essa inserção agora, hoje, para quando nós ganhamos a liberdade dantes, fragmentos do Evangelho, posturas do Evangelho estejam presentes no nosso existir no tempo que tenhamos a cumprir no ciclo dessa existência terrena. Joana de Ângeles, ela mencionou certa vez, através do Divaldo Pereira Franco, que Jesus é o maior psicoterapeuta que a humanidade já conheceu. E Jesus deixou para nós o Evangelho vivo, mas não por ele escrito, mas que os 4 evangelistas reportaram e deixaram para nós como boa nova ou boa notícia, uma joia preciosa, donde os ensinos, as vivências e os exemplos de Jesus pudessem ser claridades para nortear as nossas posturas comportamentais. O Evangelho é uma canção de fatos, onde as verdades estão acima das palavras. Eu queria, então, com vocês fazer uma breve viagem no Evangelho de Jesus. Só como exemplo, porque nesses dias todos que nós estamos mais em casas com os nossos, onde podemos ter ocupações diferentes das que anteriormente tínhamos. Por exemplo, de conversar com as pessoas, de estar com as pessoas, fazer coisas e coisas juntos, entreter largos tempos, porque é possível. Nós temos ocupações não dantes imaginadas, como pequenos afazeres domésticos, rodas de conversações. Mas de vez em quando extrair um pouco desse tempo que nos sobra para compendiar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou os próprios textos bíblicos, para fazermos essas importantes reflexões. Vamos brincar um pouco para exemplificar do que nós estejamos a falar. Um dos capítulos que Allan Kardec aborda é Bem-aventurados os mansos e pacíficos, que ele retira de uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Nesse capítulo tem uma das lições intitulada Paciência. E vejam vocês como que principia essa lição no Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos.
Não vos aflijais quando fores por ela atingidos, mas a suportais. Aparentemente é um grande paradoxo. Olha só o conceito evangélico. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ninguém quer experimentar a dor, porque a dor causa sofrimento. Mas o próprio Evangelho nos elucida que existe o bem sofrer e o mal sofrer. Nós encontramos isso no capítulo Bem-aventurados os aflitos. O mal sofrer é para as pessoas que se revoltam diante da dor, que não a compreendem como uma oportunidade bendita de refazimento e de uma retomada de rumos, de acolhimento aos determinismos da vida como lei de causa e efeito, ou para que nós possamos compreender o que é que Deus estabelece para nós, a fim de que nós tenhamos trajetórias benfazejas para o nosso aprimoramento espiritual. Por exemplo, nesse exato momento, existe mal sofrer para tantas pessoas que se sentem oprimidas, agoniadas, angustiadas, vencidas, desesperançadas, diante das incertezas, do porvir, receio da morte, a dor de um ente querido que se foi, de entes queridos que estejam internados, motivados pela virulência do que contagia a humanidade nesses momentos. O Covid-19, que não avisa e chega e exerce algo que se transfunde na dor, causando sofrimentos. E a mensagem do Evangelho é do exercício da paciência quando a dor chega. Porque nenhum mal perdura, nenhuma dor, ela permanece durante todo o tempo, porque em algum momento ela cessa. Mesmo aqueles que sofrem de doenças incuráveis, e que padecem dores lacinantes. Mas existe um momento que elas cessam, que apaziguam o nosso ser. Então, quem ler essa mensagem da paciência vai descobrir um antídoto para suportar a dor e ter um bem sofrer. Interessante que nesse mesmo capítulo, ainda para nos auxiliar e compreender como lutar e vencer diante da adversidade desse momento, o Evangelho nos fala sobre a paciência, ou melhor, sobre a obediência e a resignação. Conceitos fantásticos. Porque nós sempre ouvimos falar sobre obediência. Por exemplo, no texto bíblico, obedecei ao seu Senhor. Mas na reflexão evangélica, a obediência é o consentimento da razão. Quem ler e não procurar a essência, não vai entender na magnificência desse conceito evangélico. A obediência é o consentimento da razão. Então, as criaturas inteligentes que são, sobremodo aquelas que penetram
nos ensinamentos espiritualistas, que aceitam e compreendem a Deus, que penetram na magnanimidade da sua misericórdia e da sua justiça, e que tomam consciência da existência do Espírito e da vida imortal. Essas criaturas, sobremodo os que penetram nos conceitos orientais ou espíritas, sabem que existe uma razão para tudo e tempo para qualquer coisa. As dores, os percalços, as adversidades têm uma razão de ser. E são determinismos existenciais. Então o Evangelho estabelece para a gente buscar no íntimo a compreensão, fazer o despertar da razão em nós, para obedecermos aos desígnios da vida e do Senhor, compreendendo que tem coisas que hão de acontecer. Elas se sucedem decorrentes da lei de ação e de reação. Aí nós obedecemos. Tem coisas que sucedem. Vejam vocês que interessante esse tipo de reflexão. Mas que nós podemos mudar a trajetória. A nossa ação, a nossa atitude faz com que a gente aplaque a contundência de algo que vem, porque está em nossas mãos as nossas possibilidades. Mudar uma trajetória. Mas aquilo que não é possível mudar, nós vamos ser obedientes. Mas o conceito evangélico vem logo a seguir. Porque diz sobre a resignação, que é o consentimento do coração. Então, diante daquilo que está posto e nós não conseguimos mudar, na ocorrência de percalços e de sofrimentos que não estão na nossa capacitação de mudar a direção, nós podemos buscar a resignação, confiantes de que existe o dedo de Deus e as leis deles, ou do nosso Senhor, são insofismáveis, hão que ser obedecidas. Mas nós podemos buscar na intimidade da alma recursos na forma de resignação, mas não a resignação que muitas pessoas imaginam como um ato de passividade, mas um ato de fortaleza, de atividade, onde, no fundo, nós nos resignamos, mas é que porque estamos fortalecidos por uma energia imensa para suportar aquilo que Deus ou o determinismo da vida interpõe. Mas, neste mesmo capítulo, sem sair desse capítulo, vejam vocês, nós encontramos Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, que traz uns conceitos importantes. Porque as criaturas que não se ajustam a serem pacientes, a estarem resignadas, a compreenderem o significado da dor, elas se tornam reativas. Alteram os seus estados de humor. É como se nós imaginássemos um pêndulo que oscila
E tem criaturas que oscilam nos seus humores. E quando oscila negativamente nos humores, isso traz um contratempo sob o ponto de vista da nossa harmonia interior e das energias que equilibram a nossa vida, nos proporcionando na contramão estados de adoecimento, quando nós deveremos procurar a verdadeira saúde. Então vamos ver o que Samuel Mânima nos fala. Diz ele que o corpo não é ele que dá o conflito do adoecimento. Em verdade, é o próprio espírito que o faz. E é tanto que ele acentua que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, continuará pacífico. Olhem vocês, um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, continuará pacífico. Mas um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será menos manso. Ele quer dizer, então, que tudo procede do espírito. Os nossos estados alterados de emoção provém do nosso espírito. E muitos se imaginam que ali está um corpo e que o corpo é que expressa esses estados desequilibrados de emoções. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante muitos anos eu fiz uma tarefa num hospital ranceniano, conhecido como Hospital Santa Isabel, em verdade uma colônia, porque lá ainda existem, milhares de pessoas que tiveram ou têm familiares que sofrem da hanseníase, a antiga lepra. Nós visitávamos nessa colônia um local onde ficavam dezenas e dezenas de internos. Era uma tarefa extremamente agradável. E eu me lembro, porque eu quero situar em relação ao que estou falando sobre a questão de criaturas belicosas, não é isso? E tem pessoas que estão belicosas, revoltadas, alteradas, neste momento. E tinha um interno e que eu observava e tinha imenso carinho por ele. Desde nascença, e nesta época ele já contava com mais de 40 anos de idade, os braços dele não ultrapassavam deste ponto. E as pernas não chegavam onde estão os joelhos, mas o corpo todo atrofiado. Então ele tinha uma dependência muito grande dos enfermeiros para todas as atividades. E eu cheguei a presenciar algumas cenas e eu imagino como elas se multiplicavam no transcorrer do dia. Porque ele falava e ouvia muito bem. Ele era extremamente agressivo com os enfermeiros e as enfermeiras. E mesmo quando ele recebia o alimento para que pudesse recompor-se sob o ponto de vista orgânico, os líquidos, nem me refiro aos trabalhos de higienização, o Eurico tinha reações duríssimas. Eu cheguei a presenciar algumas quedas dele da cama, porque ele queria avançar contra as enfermeiras, para reclamar da comida e da forma como elas lidavam ou tinham os cuidados para com ele. Reações profundamente coléricas. Então, o corpo
bilioso, doentio, não correspondia ao espírito violento que Eurico tinha. Vejam vocês que interessante. Ah, se não fosse este corpo, mesmo com os cuidados dos médicos, do hospital, da enfermagem, das pessoas que o visitavam, que faziam multiplicadamente com as mãos tudo por ele. Ele tinha esses comportamentos de revolta e de agressividade. Então foi para ele o tempo que ele viveu, hoje ele já está desencarnado, privações acérrimas, extremamente doloridas. Não é verdade? E por aí vocês veem que muitas pessoas que estão recolhidas nesta fase importante do adoecimento da Terra, as pessoas não vão conseguir lograr-se da cura fazendo reflexões interiores para mudanças que sejam bem importantes. Eu citei exemplos de um único capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, falando sobre a cólera, sobre a paciência, tão somente. Como que nós podemos retirar, se não for diariamente, ainda que seja 2, 3 vezes por semana, reflexões extremamente ricas e importantes para nesse tempo que nós estamos na clausura junto dos nossos entes queridos, para amenizar as nossas emoções, acalmar o nosso eu, tranquilizar o nosso ser, para quando retornarmos à nossa vida, nós estamos afeitos de termos posturas muito mais dignas. Queridos amigos, eu disse tudo isso com muito amor, com muito carinho. Eu mesmo não estou em situação diferenciada, porque sou idoso e nesse período, evidentemente que eu e minha companheira, nós não temos saído da nossa casa. Vocês também não muito diferente de tudo isso. Eu peço a Deus, nesses instantes, ao nosso querido Jesus, para nos insuflar de fé, aumentar o nosso ânimo, fortalecer-nos nas nossas disposições, olhar com muito mais atenção a esses seres com quem estamos postos no círculo da consanguinidade, para na direção deles sermos mais pacientes, menos coléricos, mais amáveis, mais próximos, com sentimentos de compartilhar, conquanto nós não possamos nem tocar, nem abraçar. Mas fazemos o exercício do toque e do abraço, com o coração, olhando com ternura, com amizade fecunda, recorrendo às orações, mas palmilhando este Evangelho, ou o texto sagrado da Bíblia,
recorrendo a Jesus, aos nossos bons amigos espirituais, ao nosso anjo de guarda, para que nós estejamos prontos para, na medida que ganhamos a liberdade, sermos renovados na nossa fé, na nossa crença, no nosso modo de ser, porque sentimos Jesus junto de nós. Muita paz e uma grande saudade de todos vocês. Fiquem com Deus.